Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de dizer a vocês que nós estamos tentando manter uma constância semanal de vídeos. Óbvio que a gente não tem conseguido, né? Tem havido um espaço maior do que uma semana entre um vídeo e outro, mas nós estamos nos esforçando para fazer. Você deve imaginar, né, que dado a situação em São Paulo, nossos meios ficam reduzidos e nós temos enfrentado uma série de outras situações que têm atrapalhado um pouco. Também anunciei vídeos, aliás, cursos, e vou gravar as aulas para esses cursos. Então nós temos que nos organizar para conseguir fazer tudo. Então eu tenho me dedicado a fazer vídeos que sejam o mais direto possível daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu preciso ensinar. Então no nosso vídeo passado nós falamos do Liber 333 e sobre o Rimog, né, o homem santo e iluminado de Deus, ou seja, a realidade que transcende os fenômenos, que nós não enxergamos, que estamos presos aos elementos, né, descritivos do nosso mundo e de nós mesmos, né, nós não somos entes separados do mundo, nós somos parte do mundo. E hoje eu quero falar um pouco sobre Joaquim de Fiori. Eu já falei em vídeos, aliás, em textos, e acho que falei durante 52 dias também sobre Joaquim de Fiori, mas eu ainda não entrei em detalhes profundos sobre ele. Se vocês recordam os vídeos mais antigos, nós tínhamos uma entrada, né, uma abertura com alguns elementos de Kabbalah, de alquimia, e a imagem de um frade que aparecia muito rapidamente ali. Aquele frade era Joaquim de Fiori, que é uma figura extremamente importante para nós na teose. Falando rapidamente, Joaquim de Fiori teve uma experiência no Monte Tabor, em Israel, onde ele teria recebido a revelação do sistema que então ele pregou. O tempo de Joaquim de Fiori, o ano 1135, quando ele nasce, ele morre em 1202 aproximadamente, foi um período turbulento para a igreja. O Islã vinha se fortalecendo, estavam acontecendo cruzadas, que estavam e viriam, né, os movimentos para isso estavam sendo desencadeados. Havia um grande conflito entre o Papa e os reis da Europa. Então era um momento turbulento para a cristandade, que já vinha atravessando momentos turbulentos desde antes do século X, que foi chamado de o século de ferro da era da igreja, que foi um período muito complicado de padres e papas e bispos corruptos e de muitas coisas terríveis, vinha fragilizando a igreja. Ela ainda viveria o seu apogeu, ele ainda não havia chegado, mas era um momento em que buscavam-se explicações e sustentações para a cristandade. E é quando Joaquim de Fiori começa a pregar. Joaquim de Fiori nunca foi condenado como herege, mas a doutrina dele foi, pelo menos parte da doutrina dele foi. A doutrina dele é reconhecida principalmente pela ideia das três idades. A idade do pai, que corresponderia ao período do Antigo Testamento, a idade do filho, que seria a era cristã, e uma idade vindoura, que seria a era do Espírito Santo. Ele sempre falou dessa idade vindoura como uma era de perfeição e liberdade. É interessante a gente observar que as ideias de Fiori desapareceram, foram rejeitadas pela igreja, mas elas continuaram existindo de maneira subterrânea. Elas vão aparecer no marxismo, elas reaparecerão em Hegel, elas apareceram no pensamento de Voltaire, elas aparecerão nos pensamentos de alguns grupos protestantes, de grupos heréticos da própria igreja católica. Então você tem um pensamento que não é aceito, não é assimilado pela igreja, mas efetivamente ele não some, ele não desaparece. E nós temos uma distorção da idade do Espírito Santo que Joaquim de Fiori havia previsto nos movimentos pentecostal entre os evangélicos e o carismático entre os católicos. Se alguém te disser que a era do Espírito tinha alguma coisa a ver com essas aberrações, não tem. Ou a pessoa está mentindo para você, ou ele não entende nada de Joaquim de Fiori. Ou ele acha que o cara é tão herético que ele quer difamá-lo a qualquer custo. Não tem absolutamente nada a ver com Joaquim de Fiori. O Joaquim de Fiori não falou que ninguém ia ficar enrolando a língua, falando em línguas
estranhas, aliás, bem estranhas, né, que ninguém entende, nem que as pessoas iam sair fazendo profecia, nada disso. Ele sempre descreveu principalmente como uma era de liberdade e como a época da exposição do Evangelho eterno. O Evangelho eterno, não vou entrar nesse assunto hoje, porque é um assunto bastante complicado. Eu vou me deter num período anterior da reflexão teológica de Joaquim de Fiori. Nós não temos os livros dele, só a exposição ao Apocalipse, que existem alguns fragmentos, mas ele escreveu o Saltério das 10 Cordas, ele escreveu o Liber Figurarum, né, o livro das figuras. Algumas dessas figuras você consegue encontrar na internet, são símbolos extremamente alquímicos. Ele escreveu principalmente o livro mais importante, a Concórdia entre o Novo e o Antigo Testamento. Lembrando que esta concórdia, e eu vou falar disso em vídeos futuros, era o que ele entendia que era a missão da igreja para aquele tempo. E é o que eu entendo, que uma vez que a igreja não cumpriu, ela retardou, embora não impediu a manifestação da era do Espírito Santo. Nós vamos falar de um período anterior a essa reflexão, que está baseada neste livro aqui, Os 7 Selos, de Joaquim de Fiori. Antes que vocês me perguntem, 2 coisas. Primeiro, eu não ganho nada com esses livros que eu mostro, tá? Infelizmente. Aliás, eu mostro esses livros para que você tenha base para estudar, saber do que é que eu estou falando e buscar informação. Mas uma coisa curiosa é que esse livro ele está em português do Brasil, mas eu tive que comprá-lo em Portugal. Né? Eu tive que encomendá-lo de Portugal. O que é no mínimo estranho, né? Quer dizer, bom, em Portugal as ideias de Fiori são muito fortes, porque elas migraram por meio dos templários, na ideia do Império do Espírito Santo, né? Na poesia de Fernando Pessoa, as ideias de Fiori estavam ali com alguma transformação, mas elas estavam vivas em Portugal. Então lá você ainda encontra alguma coisa, aqui você encontra alguns artigos acadêmicos, mas artigos acadêmicos não comportam uma experiência pneumática, uma experiência espiritual, que foi o que Joaquim de Fiori teve. Nesse texto ele discorre sobre o que seriam os 7 selos. O que são os 7 selos, em primeiro lugar? Se você não conhece o livro do Apocalipse, quando João é arrebatado, ele vai para o céu e ele começa a ver um cenário, uma liturgia acontecendo no céu. Ele vê alguém, que nunca é dito que é Deus, ele vê alguém assentado num trono, cercado de 24 anciãos. Já falei desses 24 anciãos quando eu falei sobre Apocalipse, Fênix e Telema. Tem um vídeo com um texto, um título que é mais ou menos isso, tá? Me perdoem se eu não falei exatamente o título, mas é mais ou menos isso. E na mão daquele que está sentado no trono existe um pergaminho, um livro. Né? Os livros não eram em formato de códice, os livros eram pergaminhos. Então diz que havia um livro escrito por dentro e por fora e selado. É importante que o livro seja escrito por dentro e por fora, porque nós podemos entender que a escrita de dentro só pode ser lida quando a escrita de fora é terminada. Imagina que você abriu o pergaminho, né? Então eu estou lendo aqui o que está escrito nele. Eu tenho que voltar o livro, virá-lo e abrir do outro lado, para ler a outra parte. Então ele está escrito por dentro e por fora. A escrita interna, obviamente, está totalmente fechada. Se eu olhar para o livro escrito do lado de fora, eu consigo ler alguma coisa, mas a escrita dentro, até que os selos sejam quebrados, não é possível ler. Esse conteúdo interno do livro é o que Joaquim de Fiori chamou de o Evangelho Eterno, que seria anunciado nos tempos da era do Espírito Santo. E o outro conteúdo, o conteúdo externo, é o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Joaquim de Fiori apontava que os selos eram episódios específicos da história do Antigo Testamento. Só que, à medida que o cordeiro se aproxima daquele cenário, né, aparece um cordeiro que havia sido morto, ele se aproxima daquele livro, toma o livro daquele que está sentado no trono e começa a quebrar os selos. Esse quebrar os selos pelo cordeiro, Joaquim de Fiori disse e entendia que era não apenas o Novo Testamento, mas a história da igreja. Então, para entender, cada selo é um episódio da história dos hebreus no Antigo Testamento. Cada selo quebrado é um episódio da história da igreja, começando no Novo Testamento até o fim da era da igreja, que Joaquim de Fiori entendia que estava já acontecendo na época dele. Óbvio que eu não vou ler os 7 selos, mas esses selos serão lidos, eu vou explicar
inclusive a relação dos selos com as 7 igrejas que aparecem antes, porque o livro do Apocalipse começa falando das 7 igrejas. Essas 7 igrejas são primariamente 7 épocas da igreja, da história da igreja, principalmente da igreja no Ocidente. Quando a gente fizer o nosso prometido curso do Apocalipse, que vai ser gratuito, esse eu vou gravar e vou postar aqui no canal. Eu vou explicar tanto sobre as igrejas, como selos, e por que uma hora aparece como selo, uma hora aparece como igreja, o que as trombetas dos anjos têm a ver com tudo isso, como que essas trombetas se ligam aos selos e igrejas. A gente vai falar de tudo isso quando a gente estudar. Eu vou ler apenas o primeiro selo, a quebra do primeiro selo, depois eu lerei o 6º selo, a natureza do selo, né? 6º selo, e a abertura do 6º selo. E depois a gente vai dar uma olhada no 7º, só para vocês entenderem a lógica do pensamento de Fiore e como isso se encaixa no que a gente está ensinando sobre o que eu já falei de Philip K. Dick, a interpolação. Daqui a pouco eu vou fazer o casamento dessas ideias, aí vocês vão ver que elas até casam bem. Vamos lá. O primeiro selo. Lembrando que os selos têm o objetivo de fechar o livro, certo? Os selos são postos para que o livro não seja violado. Voltando àquele conteúdo interno, é para que o conteúdo não seja lido, pelo menos antes do tempo. Quando o cordeiro, antes do cordeiro aparecer na visão de João, ele ouve que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi considerado digno de abrir os selos, nem mesmo de olhar para o livro. E ele começa a chorar, quer dizer, é muito importante que o livro seja aberto. E aí uma das figuras celestiais o acalma e diz, não, o cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá que venceu, ele é digno de abrir os selos. E aí ele olha, ele não vê um leão, né, ele vê um cordeiro, e esse cordeiro se aproxima e começa a abrir os selos. Quando eu comecei a falar que era católico e escrever textos defendendo a igreja, houve quem me elogiou, houve quem admirou minha postura, porque sabe da minha relação com a magia de Telemann e tudo mais. E houveram aqueles que se escandalizaram, que se horrorizaram. Eu espero, nesse vídeo breve, explicar um pouco e mostrar para você qual é a importância, principalmente para alguém que pretende o adeptado, alguém que pretende tornar-se um magista, compreender o mistério da nossa história e o mistério da igreja, fora de todo esse lugar comum de a igreja é opressora, a igreja oprimiu as mulheres, e a igreja destruiu os índios, e essas bobagens, e a Idade Média foi a Idade das Trevas, fora de toda essa bobagem, de toda essa babaquice, certo? Primeiro selo. Neste tempo estão contidos Abraão, Isaque, Jacó e os seus filhos e netos, e o período que os mesmos filhos de Israel passaram no Egito. Estão contidos, além disso, Moisés, Arão e a saída dos filhos de Jacó do Egito, a perseguição do faraó, a travessia do Mar Vermelho, a entrega da lei no Monte Sinai, Moisés e Arão, e também os 12 príncipes do povo e os 72 homens mais velhos que saíram do Egito. Durante este mesmo tempo eles receberam a herança das 12 tribos, inicialmente as 5 primeiras e depois as outras 7. Todas essas coisas aconteceram dos dias do patriarca Abraão até a morte de Josué. Veja que ele enumera vários episódios do Antigo Testamento. Ele não diz que é toda a Torá, mas ele pega episódios centrais. Por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e Arão e os filhos de Israel saindo do Egito. Ele não fala das pragas, mas ele fala deles saindo do Egito. E ele, a outorga da lei, e ele diz que este é o primeiro selo. Ou seja, o primeiro selo posto para fechar o livro, para encerrar o conteúdo, são estes episódios. E ele diz que são coisas que aconteceram do chamado de Abraão até a morte de Josué. De Gênesis 12 até o último capítulo do livro de Josué. Certo? Então este é o primeiro selo. A abertura do primeiro selo. Como que o selo é quebrado? Todos os selos têm que ser quebrados para que o evangelho eterno seja revelado. Como ele começa a ser quebrado? Neste tempo, ou seja, selos estão contidos de modo particular o início do evangelho de Lucas, do qual se fala do sacerdote Zacarias e do seu filho João, por quem Cristo foi batizado, o nascimento de Cristo e a sua paixão,
Veja só, não tem as curas, né? O nascimento e paixão. Os primeiros 12 apóstolos e todos os outros 72 discípulos. Alguns manuscritos vão dizer que Jesus chamou 70 e outros 72. E porque a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, nos 70 que formaram o Sinédrio, que Moisés chamou e derramou, Deus tirou a Neshamot, o espírito de Moisés, a alma de Moisés derramou sobre eles, algumas vezes são escritos como 70 e outra na Septuaginta 72. E todos os outros 72 discípulos estão contidos também os Atos dos Apóstolos escritos por o mesmo Lucas, onde se descreve a separação dos fiéis da sinagoga dos judeus, o advento do Espírito Santo sobre os fiéis e os dois últimos apóstolos, Paulo e Barnabé, que foram os primeiros a pregar entre os gentios até a morte de São João Evangelista, ou seja, a morte do suposto autor do Apocalipse. Os acontecimentos agora descritos estão contidos sobretudo na primeira parte do livro do Apocalipse, onde João conta ter tido a revelação dos mistérios de domingo, porque é dito lá que João teve a visão no dia do Senhor. E a tradição da igreja, independente dos adventistas, independente dos sabatistas em geral, é de que o dia do Senhor era o domingo. Então é dito que João teve a revelação dos mistérios no domingo. Naturalmente, porque os sagrados mistérios foram revelados no dia da ressurreição do Senhor. Quer dizer, é importante que fosse o dia da ressurreição para que esses mistérios fossem revelados. Era importante que fosse o domingo, porque a revelação dos mistérios, a própria revelação dada a João, ela já é a quebra do primeiro selo. Mas o mais interessante aqui é que vocês vão ver lá na frente, quando a gente lê o sétimo selo, que o início da igreja, ele é de si mesmo um selo. Quer dizer, a abertura, a manifestação, o começo do evangelho, a crucificação do Senhor, o chamado dos apóstolos, a descida do Espírito, o rompimento de judeus e gentios dentro da igreja, é a quebra do primeiro selo. Mas o nascimento da igreja, outros pormenores do nascimento da igreja, eles são justamente o último selo. Então a igreja tanto encobre a verdade como começa a destruí-la. Lembre-se, é o cordeiro que quebra os selos. Ao contrário da mentalidade protestante que impregnou a cabeça das pessoas, a mentalidade católica diz que igreja e o cordeiro são a mesma entidade. Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Então quer dizer que por meio da igreja, por meio dos apóstolos, através da história da igreja, o cordeiro foi quebrando os selos. Só que o cordeiro aparece ao final da revelação do Antigo Testamento, sendo ele, a missão de Jesus Cristo, também um selo. Percebe que a gente não está falando de um tempo linear. Perceba que aqui os acontecimentos não seguem por uma linha reta, muito parecido com aquilo que Philip K. Dick também falou. Vamos saltar agora para o sexto selo. Primeiro selo. Nesse tempo estão contidos, sexto selo, sexto tempo, estão contidos a transmigração de Jerusalém, ou seja, quando eles são levados para o exílio, né, e o ataque à Babilônia, além das tribulações de dois dos filhos de Israel. De dois dos filhos, ou seja, Judá e Israel, né, as tribos divididas. Uma das quais está contida no livro de Judite e a outra no livro de Esther. No entanto, o templo de Deus e as muralhas da cidade foram reconstruídos, no livro de Neemias e Esdras, em tempos particularmente difíceis. Então ele pega o livro de Judite, o exílio para a Babilônia, o livro de Esther e os acontecimentos do livro de Neemias e Esdras, e ele diz que este é o sexto selo. Abertura do sexto selo. Neste sexto tempo, começou a transmigração espiritual da espiritual Jerusalém, que é a igreja, até que foi atingida a Nova Babilônia, como foi escrito na sexta parte do Apocalipse. O que isso significa aqui? O Fiore está falando, e ele vai descrever isso, principalmente no expositio, né, na exposição do Apocalipse, que esse tempo ainda não havia chegado. Então aqui ele está falando como um profeta. Ele dizia que toda a história da igreja estava contida no Apocalipse, mas em figuras. E que à medida que a história fosse acontecendo na igreja, nós entenderíamos as figuras. Então, esse momento é um momento em que ele não sabe exatamente do que ele está falando, mas pensemos. Babilônia. O que significa Babilônia? Vem da palavra Babel. Né? Babel. Babel significa confusão na interpretação bíblica, né? Porque Babiel seria outra coisa.
Mas a interpretação bíblica que a gente lê lá no livro do Gênesis é que Babel significa confusão. Quando foi que a igreja foi transmigrada de Jerusalém espiritual, que na verdade é Roma, como mostra o livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja transmigra de Jerusalém para Roma. Como que foi atingida a Nova Babilônia? Possivelmente nós estamos vendo aqui uma menção à Reforma Protestante, quando a unidade da igreja é quebrada e muitas línguas, como acontece lá em Babel, em Gênesis capítulo 11 e 10, começam a falar e cada um se junta num grupo que fala a mesma língua, né? Se você tem, sei lá, no mínimo 10 igrejas evangélicas perto da sua casa, você está entendendo o que eu estou falando, e hoje já não é mais um problema das igrejas evangélicas. Hoje os católicos estão se engolindo, cada qual no seu grupinho. Um dia eu falo sobre isso, para mandar o recado direito. Na verdade, quando é atacada a Babilônia, aí ele diz que essa Babilônia é atacada. O povo que se diz cristão e que não é, essa menção é muito importante porque ela também aparece no Apocalipse, mas não falando de cristãos, diz daqueles que se dizem judeus e não são. Aqui ele diz o povo que se diz cristão e que não é. E justamente na sexta igreja. Essa menção aparece na sexta igreja no livro do Apocalipse. Sendo, na verdade, a sinagoga de Satanás. E aqueles que são os verdadeiros cristãos devem ser libertados das duas tribulações. Duas tribulações no sexto selo, duas tribulações na abertura do selo, tanto daqueles que dizem ser cristãos e não são, os protestantes, que judaizaram a igreja, e dos verdadeiros cristãos, católicos e ortodoxos. Dos quais uma é semelhante àquela que causou Holoferne, general de Nabucodonosor, quer dizer, aquele que entrou em Jerusalém e destruiu tudo, rei dos assírios, e a outra é semelhante àquela que causou Amã. Amã sendo no livro de Esther, né, ele está falando justamente das tribulações de Judite e Esther. Esse Amã é o cara que queria exterminar os judeus. Então são dois inimigos, duas tribulações que a igreja enfrenta. Obviamente que eu não vou discorrer aqui, você vai falar, mas como isso? Não faz sentido. Eu vou dizer quais são as duas tribulações e quando estudarmos o Apocalipse nós vamos ver se é mesmo assim. A primeira tem a ver com a Revolução Francesa e com todos os eventos revolucionários que vieram deste período, que se estenderam ao longo da história, não é só um episódio. E a segunda, o Amã, que tenta matar os judeus, que quer exterminá-los, é uma referência a Aleister Crowley. Aí você fala, não, como pode, né? Então, isso aí a gente vê no curso do Apocalipse. Nesse intermédio, todavia, muitos dos fiéis serão premiados com o martírio e será construída novamente a cidade santa, que é a igreja dos eleitos, em tempos difíceis. Quer dizer, assim como o templo foi construído em Esdras e Neemias, uma nova igreja será construída neste período dessas duas tribulações. Só que o templo que foi construído lá no livro de Esdras e Neemias, ele não era tão glorioso como o primeiro. Quer dizer, esta igreja também ela será a igreja dos eleitos, mas ela também não vai ser uma igreja gloriosa. Como foi feito nos dias de Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias, sobre os quais aquela velha Jerusalém recebeu consolação. Mas também o diabo, que realiza todos os males possíveis, deve ser lançado no abismo, para que não seduza mais ninguém até o fim do prazo fixado para a sua libertação. Sétimo selo. Como eu disse, né, a igreja é tanto a força que quebra os selos, como ela é o último selo. Ou seja, ela terminou o processo de fechamento do livro, mas a existência dela é também aquilo que destrói o livro, ou seja, ela revela a verdade, ela encobre a verdade. Nós não temos como fugir disso. A reforma protestante, ou seja, o translado da Jerusalém espiritual para a Babilônia, nos tornou inimigos da igreja. Os protestantes odiavam a igreja, e muitos de nós odiamos a igreja e a gente não sabe nem porquê. E se nós não completarmos a fórmula do Filho, nós não receberemos a do Espírito, porque Jesus nasce, cresce, é crucificado, ressuscita e derrama o Espírito. Esse é o caminho da própria igreja. Esse grupo de fiéis que é mencionado ali no sexto selo já é a ressurreição da igreja e é aquilo que antecede o derramar do Espírito Santo, o oficial início da era do Espírito Santo. O sétimo selo. Eu não vou ler todo o texto para a gente não estender demais, eu vou pegar só a parte final dele.
esgotadas as histórias do Antigo Testamento. É muito importante esta palavra. Esgotadas as histórias do Antigo Testamento e ocorrida a paixão do Filho unigênito de Deus. Você procurar textos antigos mesmo, vai falar, nossa, o mestre está se contradizendo, olha o que ele falou da morte de Jesus e olha o que ele fala da igreja hoje. Não há contradição. O que acontece é que a verdade é extremamente dinâmica. Ela tem muitos lados, ela transcende a linearidade das nossas ideias. Observe que as histórias do Antigo Testamento são associadas à paixão do Filho unigênito de Deus. Quando Jesus está para ser crucificado, se você ler o Evangelho de João, várias vezes a noite é contrastada com o dia, sendo a noite aquilo que prejudica as pessoas. O próprio Jesus diz, trabalhar enquanto é dia. O líder dos fariseus, né, o Nicodemos, que procura por Jesus, procura Jesus de noite, porque quer dizer, ele está na escuridão, ele está na noite. Quando Jesus está para ser entregue, quando Judas sai para entregar Jesus, há uma menção breve, e era noite, quer dizer, a crucificação de Jesus acontece à noite, a angústia no Getsêmani acontece à noite, o tempo da noite havia começado, a verdade estava totalmente selada dentro do livro. Mas ao mesmo tempo, aquela crucificação que se conecta ao Antigo Testamento, é o sacrifício final da Antiga Aliança, é o que irá quebrar os selos. Então você tem tanto uma decadência como uma subida, e elas estão juntas, estão conectadas. É o que Joaquim de Fiore, aliás, é o que Philip K. Dick disse, que o plasmado, que é o Cristo, precisou esconder-se, dissimular-se, para não ser encontrado e não ser ejetado, deletado, banido do nosso mundo. Esse é o período da igreja. Ocorrida a paixão do Filho de Deus, que foi posto sob a lei para que resgatasse os que estavam sob a lei, que eu acabei de dizer, né? Veio o tempo da ressurreição, na qual foram ressuscitados também os muitos corpos de santos que dormiam, no Evangelho de Mateus. Além disso, reunida uma multidão de fiéis, sobre ela foi vertida essa abundância de paz. E cheia do Espírito Santo, reconheceu o que é a beatitude de que fala o profeta. Olho não viu, Deus sem ti, que fez tanto por aqueles que te amam. A abertura do 7º selo. Também não vou ler o texto todo, vou ler apenas o final. Lembra lá? Ele disse que esgotadas as histórias, quer dizer, não há mais nenhuma história do Antigo Testamento. O que são essas histórias? Lá no 1º selo, a outorga da lei no Monte Sinai é colocada como o 1º selo. Isso é o que eu chamo de interpolação. Quando nós olhamos para trás, nós não vemos a verdade sobre o tempo. A paz dos arqueólogos não conseguem buscar. Nossos testes de carbono 14 não vão revelar a verdade para nós. Porque a verdade está escondida por essa interpolação, ou seja, o 1º selo que fecha a verdadeira história, que fecha o pergaminho do Evangelho Eterno, ele está ligado tanto ao chamado de Abraão, como a outorga da lei no Monte Sinai. As histórias do Antigo Testamento se esgotam em Jesus, independente dos judeus gostarem disso ou não. Ele é o sacrifício final, é o Cordeiro de Deus e é o último sacrifício. Foi posto sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Terminadas as histórias. Aí aqui na abertura do selo, consumadas as obras do Novo Testamento. Quer dizer, as obras da igreja, tudo aquilo que a igreja deve fazer. Consumadas as obras da igreja e realizada a mais terrível tribulação que ocorrerá nos dias de Gog, semelhante ao que aconteceu sob Antíoco. Antíoco, Epifânio aparece no livro de Macabeus. Eu não vou explicar a história, mas eu acredito que aqui a aparição, a tribulação sobre Gog não é exatamente uma tribulação. Lembre-se que aqui Joaquim de Fiore ainda não chegou a uma conclusão sobre o Evangelho Eterno. Ele vai chegar. Eu que estou adiantando as palavras dele. Não está falando de Evangelho Eterno aqui. Ele só está falando dos selos. Mas ele chegará à conclusão que o final da era da igreja é o começo de uma era extraordinária. Então esta tribulação que acontece aqui, que parece uma outra perseguição à igreja, na verdade, acreditamos nós, dentro do Centro de Estudos Teoses, é uma tribulação sim, que se abaterá sobre as almas dos cristãos que precisarão descobrir a verdade sobre o cristianismo, a verdade sobre o evangelho, e isso lhes causará angústia e rejeição, assim como os judeus enfrentaram Antíoco Epifânio, lá alguém retratado como mau, mas para nós aqui, alguém que não é mau.
semelhante ao que acontece sob Antíoco. Na verdade, já anunciada na paixão do Senhor. Virá o tempo da ressurreição dos mortos, ou seja, aquela ressurreição que acontece quando Jesus morre no Evangelho de Mateus é um sinal da ressurreição que acontecerá no fim dos tempos e da consolação da Jerusalém Celeste, que naquele tempo será inundada por um rio de água viva, segundo o que está contido na 8ª parte do livro do Apocalipse. E haverá uma felicidade sempiterna, ou seja, uma felicidade sem fim. Eu sei que esse vídeo ficou com muita informação. Assista mais de uma vez. Escreva para mim, comente no vídeo, pergunte, porque entender isso, entender este esqueleto, entender o que isso significa, transformou a minha mente e também vai transformar a sua. Muito obrigado a todos, sob o olho de Vales.